Olá, gente, tudo bem? Hoje vamos compreender uma das obras mais importantes dentro da literatura marxista, o livro Que Fazer, do Vladimir Lenin. Esse livro aqui foi escrito em 1902. O nosso objetivo aqui é explicar o contexto da obra, para que servia os ensinamentos que está aqui, entender o momento histórico e quais são as conclusões práticas que o Lenin propõe para resolver os problemas cadentes do movimento russo, do movimento revolucionário da Rússia. Em seguida, vamos fazer uma reflexão crítica sobre os erros históricos que surgiram ao tentar copiar o que o Lenin propõe aqui. Ele diz que a proposta desse livro era para resolver os problemas cadentes do movimento operário revolucionário russo. Então, vamos entender os erros, os problemas ao tentar copiar esse modelo, sem entender esse contexto específico. Para entender que fazer, precisamos imaginar a Rússia do início do século XX. O país era governado de forma absoluta pelo czar. Não existia liberdade de imprensa, de associação ou de expressão, e qualquer oposição era duramente reprimida pelo regime. Nesse cenário, o movimento socialista russo estava apenas começando. Ele era formado por pequenos grupos locais, isolados uns dos outros, que eram constantemente desfeitos pela polícia secreta do czar. Então, Lenin vai descrever essa forma de organização como trabalho artesanal, ou seja, um método amador e pouco eficiente. Dentro desse movimento, havia um grupo com ideias diferentes, que Lenin considerava um grande perigo, o economismo. Os economistas acreditavam que os trabalhadores deveriam se concentrar na luta por questões econômicas, como melhores salários e condições de trabalho. Eles pensavam que a vontade de fazer uma revolução surgiria naturalmente dessa luta econômica. É contra essa falta de organização e principalmente contra as ideias do economismo que Lenin escreve Que Fazer. A ideia central do livro é uma crítica forte ao que Lenin chama de culto à espontaneidade. Então, para o Lenin, a ideia de que a classe operária sozinha desenvolveria uma consciência revolucionária a partir das suas lutas diárias era um grande erro. Ele argumenta que o movimento operário, agindo de forma espontânea, tende a desenvolver apenas uma consciência sindical, focada em negociar melhores condições de trabalho. Ele afirma de forma clara, abre aspas, a história de todos os países testemunha que a classe operária, exclusivamente com as suas próprias forças, só é capaz de desenvolver uma consciência trecionista. Essa consciência sindical não busca mudar o sistema, apenas conseguir um acordo melhor dentro dele. A verdadeira consciência revolucionária, que entende a necessidade de derrubar todo o sistema político, não surge de forma espontânea. Segundo Lenin, ela precisa ser trazida de fora para os trabalhadores. E quem faria isso? Uma organização de revolucionários, dedicada a analisar a sociedade como um todo e a levar a compreensão à classe operária. Portanto, a ideia principal é: o Partido Revolucionário não deve apenas acompanhar as ações espontâneas dos trabalhadores, mas sim dirigi-las, elevando sua consciência do nível sindical para o nível político e revolucionário. Com base nessa ideia, Lenin apresenta um plano de ação claro. As suas conclusões são: lutar pela teoria e combater o oportunismo. Lenin afirma que a teoria é uma ferramenta indispensável para a luta. Sua famosa citação resume essa ideia, abre aspas, sem teoria revolucionária, não pode haver também movimento revolucionário, fecha aspas. Superar também a política sindical. O revolucionário não deve ser um mero secretário do sindicato, mas um tribuno popular. Alguém capaz de reagir a todas as formas de opressão, independentemente da classe social afetada, para educar politicamente as massas. Criar uma organização de revolucionários profissionais, que seria a vanguarda. Esta é a proposta central.
Para superar o amadorismo, Lenin propõe uma organização centralizada e secreta, formada por revolucionários profissionais. Mas o que isso significa? Não é uma elite de intelectuais. Lenin não defendia uma dominação permanente dos intelectuais. Seu objetivo era criar revolucionários dedicados em tempo integral. E ele insistia que dentro dessa organização, com o tempo, deve desaparecer por completo toda a distinção entre operários e intelectuais. Também tinha como proposta formar líderes operários. A principal tarefa da organização era identificar os operários mais talentosos e promissores e transformá-los também em revolucionários profissionais. Para isso, o partido deve garantir que eles pudessem viver por conta do partido, né? Se dedicar integralmente à luta e ganhar experiências em todo o país. O objetivo, abre aspas, era elevar os operários ao nível dos revolucionários, fecha aspas, e criar líderes como os, abre aspas, Bebel russos, fecha aspas, em referência a Augusto Bebel, um famoso líder operário alemão. A função da vanguarda seria ser esse núcleo profissional composto pelos melhores elementos de todas as classes, mas principalmente da operária. Teria a função de garantir a continuidade da luta. Então, resistir à repressão policial e dar uma direção política consciente ao movimento espontâneo das massas. Nesse livro, Lenin também defende usar um jornal político nacional como organizador coletivo. Lenin via um jornal de alcance nacional como a principal ferramenta para construir o partido. Ele não seria apenas um meio de propaganda, mas sim um organizador coletivo, funcionando como os andaimes, né, de um prédio em construção, conectando os grupos locais e unificando o trabalho em escala nacional. Como eu disse no começo, o movimento de revolucionários na Rússia, em 1902, eram dispersos, locais, não tinham uma estrutura nacional. Então, um trabalho artesanal. Então, o jornal servia para unificar essas forças já existentes em uma escala nacional. O que fazer é um chamado à ação contra a desorganização. Lenin diagnostica que o movimento sofria com o culto à espontaneidade e ao amadorismo. Sua resposta para a pergunta "que fazer?" é clara: liquidar o terceiro período, ou seja, acabar com a fase de desunião e vacilação. Lenin, ele argumenta que os erros dos economistas é rebaixar as tarefas políticas ao nível do operário médio. Então, a tarefa da organização, segundo ele, é o oposto: identificar os operários mais talentosos e promissores e ajudá-los a se desenvolverem. A obrigação do partido é contribuir para a formação de operários revolucionários, que, do ponto de vista da sua atividade no partido, esteja ao mesmo nível que os revolucionários intelectuais. Agora, vamos partir para uma reflexão crítica desse livro. Os erros históricos ao tentar copiar esse modelo. A proposta de Lenin foi uma tática para um problema específico. O erro histórico de muitos movimentos foi tratar que fazer como um manual universal, aplicando de forma dogmática a realidades completamente diferentes. Isso gerou graves distorções. Vamos colocar o primeiro deles, o erro do autoritarismo em contextos democráticos. O modelo de uma organização, gente, secreta e centralizada era uma resposta à autocracia czarista. Copiar essa estrutura em países com liberdades democráticas, como os da Europa, da Alemanha, enfim, que tinha liberdades democráticas, parlamento e a existência de partidos diversos, era um erro. Imagina tentar copiar essa forma centralizada de vanguarda na Alemanha. O próprio Lenin, nesse livro, fala que não tem como fazer isso. Então, partidos comunistas que tentaram copiar levou à criação de organizações autoritárias, que sufocavam o debate interno e se distanciavam da sociedade, pois a justificativa original, a repressão do czarismo, não existia mais. Segundo erro, o erro da vanguarda como elite permanente.
A ideia de levar a consciência, né, de fora para dentro era uma tática contra o economismo em uma sociedade com baixo acesso à educação política e também à educação pública em geral. A maioria dos operários e trabalhadores camponeses eram analfabetos, então eles não conseguiam chegar nesse nível de politização que o Lenin propõe. Então, quando aplicada em outros contextos, essa ideia muitas vezes se transformou em um elitismo, criando uma hierarquia rígida mesmo entre uma direção partidária, que se via como iluminada, e uma base popular vista como incapaz de pensar por si mesma. Terceiro, o alerta de Lenin contra a imitação cega e o socialismo sensato. O mais irônico, gente, é que o próprio Lenin alertou contra esse tipo de erro nesse livro aqui. Em uma nota de rodapé, na página 15, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, é na página 15, ele vai falar, ele vai criticar a imitação cega de modelos estrangeiros. Ele afirma que as diferenças entre a Rússia e a Alemanha eram tão grandes que deveriam ter alertado todo o socialismo sensato contra a cópia de táticas. Para Lenin, o socialismo sensato era exatamente aquele que compreende as particularidades históricas e políticas dos seus próprios países e adapta sua estratégia a essa realidade. Ele não estava criando uma fórmula universal, mas resolvendo um problema russo. Aqueles que copiaram seu modelo sem pensar e ignorar o seu próprio aviso. Então, gente, a meta do Lenin era exatamente o oposto de uma dominação intelectual permanente. A tarefa da vanguarda era, abre aspas, elevar os operários ao nível dos revolucionários e não para descermos nos próprios infalivelmente ao nível da massa operária. Ele sonhava, gente, com o momento em que a organização formaria, a partir da massa de trabalhadores, líderes políticos do calibre de um Bebel russo, o famoso líder, né, que eu já tinha citado. Em resumo, Lenin, ele defendia uma vanguarda não porque desprezasse a classe operária, mas porque acreditava que, sob as condições brutais da autocracia russa e diante da influência de ideologias limitantes, como o economismo, a consciência revolucionária precisava ser ativamente construída e organizada e trazida de fora. Essa organização de revolucionários profissionais, composta pelos elementos mais dedicados e preparados, tanto os operários quanto intelectuais, seria o motor para transformar a luta econômica espontânea em uma luta política consciente pela derrubada de todo o sistema. O Lenin vai pegar aqui o próprio Manifesto Comunista, que defende essa elevação individual, sindical e partidária a nível nacional e depois a nível mundial. Então, ele está aqui tentando também resolver os problemas a partir do Manifesto Comunista. Então, O que Fazer é uma obra historicamente fundamental, que oferece uma solução audaciosa para os dilemas do movimento revolucionário na Rússia czarista. No entanto, seu legado também nos ensina uma lição crucial. A maior homenagem que se pode prestar ao pensador estratégico como Lenin não é copiar cegamente suas respostas, mas aplicar o seu método de análise às nossas próprias e únicas condições. A história mostrou que transformar uma tática específica para um momento específico, para um tempo e um lugar, e um dogma universal pode ser um erro em consequências trágicas. O próprio texto de Lenin serve como um antídoto contra a sua aplicação dogmática. Ele estava focado nos problemas específicos da Rússia de 1902, que era, gente, repetindo mais uma vez, um regime autocrático. Então, o movimento revolucionário amador que existia e a ascensão de uma corrente ideológica, o economismo, que em sua visão limitava o potencial da luta operária, essas condições colocadas, aí ele vai escrever esse livro aqui para conseguir resolver esses problemas. Então, os erros históricos não vieram de suas propostas em si, mas da incapacidade de seus seguidores de aplicar o mesmo método de análise do Lenin às suas próprias realidades. Eles copiaram a resposta de Lenin, a organização centralizada, de vanguarda, sem primeiro fazer a mesma pergunta que ele fez.
quais são as condições concretas, a história e as tarefas imediatas do nosso movimento aqui e agora. Ao transformar uma tática específica em um princípio universal, transformar uma ferramenta de luta em um dogma paralisante. Então, pessoal, vamos tentar, a partir do método do Lenin, pensar sobre algumas coisas que poderíamos desenvolver enquanto marxistas, sociais-democratas, enfim, de esquerda aqui no nosso país. Não precisamos de uma vanguarda separada da classe trabalhadora para conseguir instigar, né, essa consciência política. Porque desde a década de 80, o movimento sindical brasileiro conseguiu atingir isso, criando um partido político, o Partido dos Trabalhadores. E não só isso, criar uma central sindical chamada CUT, que não unia somente operários, apesar de seu início sim, mas hoje abarca diversas categorias. Então, a luta sindical existe, mas a luta política também existe. E o PT é um partido que conseguiu ascender e governar o país diversas vezes. Então, corta essa ideia de vanguarda revolucionária que vai trazer a consciência de fora para dentro. Isso não é mais necessário. Mas vamos pensar, os comunistas, então, não devem pensar em formação política e levar as questões, os problemas do capitalismo para a esquerda? Não, pelo contrário. Até o próprio Lula estava criticando, né, a esquerda em geral por ter abandonado as formações políticas, os filiados do PT não ter acesso ao manifesto de criação do PT, que lá está as diretrizes do porquê o PT existe, que é justamente o quê, gente? Disputar politicamente contra a burguesia, ocupar cargos de poder historicamente ocupados pelas elites agrárias, aristocratas do Brasil, entendeu? E também fazer a disputa política na sociedade. Então, a formação política deve continuar, mas não tem mais necessidade de ser uma vanguarda separada. Podemos fazer isso dentro dos setoriais do PT, podemos fazer isso nos bairros, no sindicato, no movimento camponês. A classe trabalhadora em geral já tem a sua consciência. A gente não tem uma massa de analfabetos, por exemplo, como na Rússia czarista. Essa realidade de economismo não existe no Brasil hoje. O movimento operário, o movimento dos trabalhadores já criaram o seu partido. Então nós, enquanto marxistas, sociais-democratas, de esquerda, por mais que não se filie ao PT às vezes, precisamos apoiar o partido que foi criado a partir do movimento operário, que criaram consciência política para disputar não só a questão sindical, mas também o Estado brasileiro. A ideia de jornais, não precisamos mais de jornalzinho para ficar circulando. O Lenin defendia um jornal para unificar diversas lutas que já existiam, mas estavam fragmentadas, dispersas, era um trabalho bem amador e o jornal servia para isso. Então, não temos necessidade disso. As plataformas digitais hoje é uma forma de comunicação não para ensinar o trabalhador que ele é oprimido, que ele está sendo explorado. Não, isso não tem mais necessidade. Até porque a classe trabalhadora organizada já alcançou esse nível de consciência política através de partidos, sindicatos, enfim. A gente tem que utilizar as redes sociais agora para pensar e propor novas formas de organização e também fortalecer as que já existem. O sindicato, os partidos, os movimentos de bairros, os setoriais, enfim, tudo que já está estruturado. A gente tem que fortalecer e avançar. Apesar de a gente ter vários tipos de derrotas, né, dos direitos trabalhistas nos últimos anos, isso não quer dizer que as pessoas, os trabalhadores, não entendam que estão sendo explorados e não lutam, mas é por conta da correlação de forças. Então eu acho que qualquer marxista sério, por mais que não queira entrar no PT, tem que defender o Partido dos Trabalhadores, porque é o único partido que consegue disputar eleitoralmente contra os candidatos da burguesia. E sim, precisa se aliar a eles. E sim, precisa se aliar ao Centrão. Porque os problemas da nossa época é o quê, gente? É o quê? Fazer com que a classe trabalhadora emerja da miséria que eles estão, melhorando os salários, melhorando a educação. O governo Lula está fazendo o quê? Vendo os problemas da falta de professores, do desmonte da educação, dando bolsas para estudantes que escolherem licenciaturas a partir do Enem.
né? E os melhores estudantes, quem tirar as melhores notas, a partir de 650 pontos, vai ganhar uma bolsa mensal de R$ 1.050 por mês durante 4 anos. Também o governo Lula isentou o IR, então vai ser 300, 400, 500 reais a mais no bolso do professor, que é a maior categoria que ganha até 5.000 reais. Também aumentou o salário dos professores, que fazia tempo que não tinha aumento, em 350, se eu não me engano, de 350 a 400. Sim, gente, a configuração histórica do que o Lênin escreve, do que fazer, não é a mesma da brasileira. Vamos utilizar o método dele, compreender a nossa realidade e não copiar modelos que estão, assim, historicamente construídos num lugar específico, problemas específicos. Compreenderam? No Brasil hoje, os partidos comunistas se tornaram esse elitismo, se tornaram elitistas, acham que o trabalhador é burro, que o Lula é burro, entendeu? Que não consegue compreender a verdadeira revolução. Isso é elitismo, isso não cabe na nossa história, e por isso que eles não crescem, por isso que se tornaram seitas e cada vez mais estão sendo sufocados pela própria realidade. É isso, se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e até a próxima.